Torcida vascaína, hoje a Mais Vasco começa uma série de vídeos mostrando para você o que já estamos fazendo para reconduzir o nosso Vasco ao topo. Nesse primeiro vídeo, vamos falar com Vitor Roma sobre os conceitos que regem nosso grupo. Olá, Vitor. Tudo bom? Animado com a campanha? Fala, Felipe. Tudo bem, né? Agora é a hora realmente da animação. É a hora em que a gente vai pegar tudo que a gente tem trabalhado aí nos últimos 6 meses. A gente tem falado muito, né, nas redes sociais, entre amigos, do plano que a gente está tentando criar para o Vasco. É a hora que a gente começa a mostrar para o torcedor, para o sócio do Vasco, esse plano. Tudo que a gente pensou, tudo que a gente trabalhou nos últimos 6 meses vai ser colocado à prova, como a gente prometeu desde o início, né? Eu costumo dizer que nenhum plano pode ser tão apaixonante para você mesmo que você durma com ele e não bote ele à prova com quem precisa comprá-lo, né? E agora é a hora da gente colocar esse plano à prova para todo mundo, receber as críticas, receber as melhorias, começar a conversar com a sociedade vascaína sobre como é que a gente pode levar o plano A que a gente pensou até um plano B que efetivamente atenda a enorme maioria dos vascaínos. Então o torcedor vascaíno pode esperar muita coisa que a Mais Vasco já está fazendo até ao longo da campanha inteira? Não, é a hora da gente começar a mostrar o que a gente está fazendo. Quando a gente fala da visão a visão que a Mais Vasco tem do clube, de Regatas Vasco da Gama, a gente tem que entender primeiro os valores que estão inseridos nessa visão. Então, assim, a gente está falando de um clube que é o verdadeiro clube do povo, é um clube que tem apreço, que cuida das suas crianças, é um clube que tem uma tradição, uma história belíssima, e essa história, a gente precisa ter responsabilidade de não nos prendermos ao passado na parte da inovação, do Vasco que quebra barreiras, do Vasco que transforma a sociedade. Essa foi a nossa história desde o início, e uma história que construiu o seu próprio gigantismo. O Vasco sempre se relacionou com todas as partes importantes da sociedade brasileira e mundial, porém sempre foi responsável pelo seu próprio gigantismo. A gente precisa revisitar essa característica tão rica da gente, que leva a nossa natureza. Nossa natureza é vencer. O Vasco sempre venceu, né? E venceu em cima dessa tradição, em cima dessa capacidade de gigantismo que vem do seu próprio povo, em cima da sua enorme capacidade de ser diverso, de ser um clube de todos. E quanto mais gente, quanto mais de todos a gente mais a gente é rico, mais a gente cresce. Então, assim, a Mais Vasco tem trabalhado assim, de forma intensa em entregar soluções do dia 1 ao dia 1000. Muito legal, Vitor. Então, como você já adiantou, a gente vai falar do Plano Master, né? Então, dentro dos conceitos da Mais Vasco, quais são as principais premissas que regem a chapa e que vão ser refletidas no Vasco do próximo triênio? A primeira premissa é a seguinte: o torcedor é parte interessada. O Vasco passa por um processo de separação da sua relação com a torcida muito grave. É como se a gente fosse um feudo ali dentro da política do Vasco e o torcedor não tivesse acesso. A visão que o torcedor tem hoje do Vasco é uma visão de separação da sua administração, dos seus políticos, dos desejos do torcedor. O torcedor é parte interessada. O torcedor não é apenas um consumidor de produtos, de ingressos, de planos, de doação para o CT, de camisa comemorativa, porque é isso que o Vasco tem dado ao torcedor há muito tempo. O Vasco pede, dá pouco. Dá pouca conquista desportiva, dá pouca conquista social e dá pouca participação ao torcedor. Então, a primeira parte dessa história é que o torcedor é o centro do negócio. O torcedor é o centro do plano. O torcedor estará mais próximo das decisões do clube. Esse é um valor cerne da proposta da Mais Vasco. E aí, obviamente, todo plano ele precisa entregar conquistas praticamente matemáticas, conquistas práticas, né? Então, essa primeira conquista que a gente tem que entregar e a gente tem que se responsabilizar é que no final desse primeiro mandato, a Mais Vasco vai entregar o Vasco entre as 5 maiores receitas do Brasil. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou começando por isso? Porque o Vasco hoje é a 12ª maior receita do Brasil. Então vamos lembrar daquele conceito lá do Clube dos 13 maiores clubes do Brasil. O Vasco é o 12º maior clube do Brasil em receita. Isso é um negócio que não faz o menor sentido com o tamanho do Vasco, que é a 3ª ou 4ª maior torcida do Brasil. Então o Vasco precisa entregar receita, entregar mais receita. Isso aí é um compromisso nosso, entregar o clube no final dos 3 anos entre as 5 maiores receitas do Brasil. Investir
fortemente na sua categoria de base. A gente já lançou um vídeo do Danilo falando sobre o nosso projeto de retroalimentação da categoria financeira das categorias de base. Isso vai estar aqui no site para vocês verem. A categoria de base, o investimento da categoria de base do Vasco pode nos fazer a retornar uma vantagem competitiva que a gente perdeu. E a gente precisa retomar isso para o clube. É muito importante que o Vasco reencontre sua vantagem competitiva, que sempre foi essa. Nós temos os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, os 3 formados na nossa base. Então, assim, a gente precisa retroalimentar o investimento na base para poder ter uma meta que a gente quer clara, que é ter pelo menos 30% do elenco formado dentro do Vasco. Saindo da base, o Vasco precisa reforçar a sua capacidade de ser democrático e inclusivo. O Vasco precisa ser o clube mais democrático do Brasil. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, e também teve um vídeo do Danilo muito feliz falando sobre esse assunto, a gente faz isso podendo realizar a maior eleição da história de um clube do Brasil. Isso vai ser um orgulho para a gente, fantástico, porque isso é inclusão. Isso é a forma de você trazer o torcedor, trazer o sócio para dentro do clube, quando ele começa a participar efetivamente da vida política do Vasco. Então, assim, fazer a maior eleição da história de um clube brasileiro é uma meta, inclusive, extremamente ousada, mas é uma meta muito importante para a gente. Ser referência em governança corporativa. O Vasco tem um selo de governança corporativa. Qual vai ser o selo? Se vai ser do IBGC, se vai ser de algum outro instituto, a gente vai atrás. Mas o Vasco precisa ter um selo de governança corporativa, de compliance. Chega do Vasco, os números do Vasco, as coisas do Vasco, serem rodeadas de dúvida. O Vasco precisa ser claro, límpido para o seu torcedor. O Vasco precisa concluir etapas importantes do seu patrimônio, como, por exemplo, acabar a construção do seu CT, e que o CT seja uma referência no Brasil, e o Vasco precisa viabilizar efetivamente a reforma de São Januário, que é um desejo tão autêntico do torcedor do Vasco. O Vasco tem muito orgulho de São Januário, imagina um orgulho dobrado, que é ter São Januário reformado, moderno, novo para a próxima etapa do clube, né? O Vasco precisa entrar de vez na era digital. É muito importante que o Vasco seja referência em era digital. O Vasco já faz um bom trabalho nas redes sociais, mas o Vasco precisa ir muito além disso, porque essa é a nova realidade do mundo, né? O Vasco precisa concluir algumas pesquisas que mostram que nós somos uma das 4 maiores torcidas do Brasil. Existe muita discussão sobre pesquisa de torcida do Brasil. Vamos nós mesmos criar esse movimento para que a gente não haja mais dúvida que nós somos uma das 4 maiores torcidas do Brasil. E mais do que isso, a gente precisa ter foco na nova geração de vascaínos. São 20 anos com pouquíssimos títulos, um título nacional há 20 anos. Isso faz com que a gente perca a torcida entre os mais jovens. Então, assim, a gente precisa voltar a chegar nesse mais jovem. A gente precisa ter um número para dizer o seguinte: em 3 anos, a nossa torcida mais jovem cresceu, redescobriu o Vasco, né? E, finalmente, o Vasco precisa redescobrir o mundo, né? O fato da gente não participar de competições internacionais faz com que a gente não esteja mais tão presente no mundo. Eu sempre conto uma história. Eu estava visitando Barcelona, o clube do Barcelona, e estava de Vasco, visitando o Barcelona. Isso há muito tempo, estou falando, acho que em 2009. E aí veio um funcionário do Barcelona para mim e falou assim: Vasco do Romário. Aí eu, Vasco da Gama, do Romário, tá falando, pô, vai. Aí aconteceu uma coisa curiosíssima, porque esse funcionário do Barcelona, ele foi à loja do Barcelona, comprou uma camisa do Barcelona para trocar comigo. Ele queria a camisa do Romário, a camisa do Vasco, e aí ele foi à loja do Barcelona, comprou uma camisa do Barcelona para poder botar uma camisa, porque eu ia ficar sem camisa e ir embora sem camisa. E aí ele foi, comprou uma camisa e trocou comigo. Aí eu vim com a camisa do Barcelona e ele ficou com a minha camisa do Vasco. Então, assim, é importantíssimo que o Vasco volte a ser falado, volte a ser visto fora do Brasil, porque o Vasco sempre é internacional. A gente só vai conseguir ser inclusivo, como está no nosso DNA, se a gente tiver ações específicas para todos os tipos de sócios. Vascaínos de todos os tipos que queiram participar efetivamente do Vasco, que está no DNA do Vasco. O mundo mudou. A inclusão, lá no início do século passado, era uma, e a gente foi protagonista nisso. Agora está na hora da gente ser protagonista na próxima onda de inclusão. Isso é fundamental, porque isso tem a ver com o nosso DNA. O Vasco precisa entregar ações para todos os vascaínos. Todos os vascaínos. E uma torcida riquíssima de gente fora do Rio de Janeiro, no Norte, no Nordeste, gente mulheres, público LGBT. Ou seja, o Vasco precisa trazer todo mundo
para dentro do Vasco, porque, volto a dizer, é essa diversidade que torna o Vasco mais rico, essa diversidade que torna o Vasco tudo melhor. Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado, não é só cuidado, é trabalho sério para poder entregar efetivamente respostas nesse sentido. Pegando esse teu gancho, Vitor, a Mais Vasco tem um grupo de trabalho voltado já para ações, né, desenvolvimento de ações para esse grupo feminino LGBT, correto? Então, na verdade, vou te corrigir, são 2 grupos, chefiados pelo meu amigo Horácio, um cara fora de série nesse sentido, cuidadoso com isso. A Mais Vasco ela tem trabalhado efetivamente em criar soluções para os 2 públicos, para as mulheres e para o grupo LGBTQI+. É importante a gente tomar cuidado com a sigla, né? Porque o objetivo dessa história é, primeiro, entender o seguinte: quem tem que falar sobre como se cria um ambiente saudável, um ambiente produtivo para essas pessoas, são elas. Não adianta eu aqui, Horácio, Adriano, Danilo, Carlos, a gente sentar e falar assim, vamos pensar o que é melhor para a gente incluir as pessoas no Vasco. Essas pessoas precisam se juntar e precisam dizer o que elas precisam. Elas são os donos do problema, nós precisamos ser os donos da solução. Elas são os responsáveis pelo problema, elas que sentem isso todos os dias. Então, a gente acredita na diversidade como fundamental para o Vasco. O Vasco, lá no passado, né, o Pelé, tem uma frase muito, muito importante que ele fala assim, o Vasco me abriu as portas, se não fosse o Vasco não teria existido o Pelé. Preste atenção na responsabilidade do Vasco. Preste atenção na responsabilidade social histórica do Vasco. Então, o Vasco teve essa capacidade de inovar, de mudar a sociedade brasileira, porque está no seu sangue, está no seu DNA. Onde está isso agora? O Vasco tem um conselho deliberativo formado por 300 pessoas, que, não sei, 95%, 96% do conselho, talvez mais, seja de homens brancos, ricos, héteros. Eu tenho muito orgulho do que está sendo feito, muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo nesse negócio, que vocês vão acompanhar aqui. A responsabilidade da Mais Vasco, né, na próxima gestão, é criar um clube social, São Januário, Conselho Deliberativo, um clube em que o ambiente não seja hostil, que as pessoas não tenham medo de sofrer assédio ou preconceito. E a gente vai chegar lá porque o Vasco está devendo. Eu vou dar um dado para vocês. Dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, o Vasco é o clube que tem menos sócias mulheres. Está na lista. Essa famosa lista. Está na lista. O que a gente pode fazer para que as mulheres enxerguem o Vasco como um ambiente gostoso para elas, um ambiente tranquilo, um ambiente pacífico para elas, para que elas queiram participar do Vasco. E participar do social, da administração. A gente depois pode falar um pouquinho sobre o nosso time. E tem muitas mulheres extremamente capacitadas, extremamente vitoriosas no mercado trabalhando, nos ajudando no plano. Porque a gente precisa criar esse ambiente. E a gente precisa ouvi-las. Então, o Vasco não pode ser dos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro que tem menos sócio mulher. Isso não faz o menor sentido. Uma torcida tão rica, tão monstruosa, tão enorme como a nossa, tão diversa como a nossa. A gente vai resolver isso, a gente vai melhorar. Muito legal, Vitor. Mas o torcedor também quer saber como é que funciona, qual é o modelo organizacional hoje utilizado pela Mais Vasco e como que isso vai gerar bons resultados no Vasco do próximo treino. Boa, legal. Então, a Mais Vasco é uma junção de 5 grupos, né? E são grupos que chegaram com seus modelos organizacionais, seus modelos de governança. Então, o primeiro desafio foi pegar esse conjunto de coisas e colocar embaixo da mesma organização para poder dar governança a todo mundo, né? Depois, assim, com o plano estratégico começando a ser construído em cima daquela visão que a gente falou lá no início, dos valores que a gente também falou e dos objetivos da primeira gestão, a gente dividiu em frentes de trabalho. São basicamente 6 frentes de trabalho. A reformulação financeira do Vasco, que passa por renegociação de endividamento, captação de novos recursos, negociação de direitos de TV. Esse é um assunto que tomou a frente, né, no último mês, principalmente, passa a ser um assunto bastante rico para a gente poder desenvolver, com muita responsabilidade sobre a próxima gestão, que vai ter que criar esse novo movimento.
né? Novos negócios, a gente falou sobre a entrada do Vasco no mundo digital de vez, e assim, a gente precisa de uma área de novos negócios que está sendo montado, e sobretudo, o fortalecimento do marketing. O marketing do Vasco hoje tem ótimos profissionais, extremamente competentes, trabalhando numa estrutura muito precária. A gente precisa fortalecer esse time e fortalecer as condições de trabalho desse time. Então, isso seria a reformulação financeira. Modernização do estatuto, trazer um estatuto moderno, ágil, com menos concentração de poder, com mais abertura para o voto do sócio-torcedor e por mais abertura para o Vasco da sociedade. Isso é fundamental para o futuro do clube. Revitalização do patrimônio, a gente também já falou sobre isso. A gente tem que complementar o nosso CT, a gente precisa revitalizar São Januário. Reforma administrativa, isso é fundamental. O Vasco é administrado de uma forma muito antiquada. A gente precisa criar comitês, a gente precisa modernizar os quadros, a gente precisa modernizar a relação dos quadros, sistematizar as relações, compras, venda de jogador, enfim. A gente precisa reformular administrativamente o Vasco. Profissionalização do futebol, não que o futebol do Vasco não seja profissionalizado. Quem está lá, o André Mazuco, o Antônio Lopes, Ramon, são profissionais. Mas o Vasco precisa de uma linha de futebol clara que não tem. Né? O Vasco troca a sua linha do futebol todo ano de acordo com quem topa trabalhar no Vasco. O Vasco precisa criar ciência. O futebol deixou de ser simplesmente uma pelada e passou a ser ciência. A gente precisa trazer ciência para o Vasco. Né? E, sobretudo, a gente também já falou muito aqui, reencontro e orgulho com a nossa história. São os 6 pilares de trabalho. E aí isso foi quebrado em grupos de trabalho. Né? Então, a gente são 16, ou na verdade, se não me engano, são 18 grupos de trabalho que passam por todos eles ligados a esses 6 pilares que eu falei. Então, você tem, quando você fala de finanças, você tem lá geração de recursos, gestão financeira. Quando você fala de responsabilidade social, você tem participação da mulher, inclusão LGBTQI+, valorização da nossa história, a própria relacionamento com as comunidades que estão no entorno, não só de São Januário, mas também lá do novo CT. Quando a gente fala de reforma administrativa, a gente fala de RH, a gente fala de comunicação e relação institucional, a gente fala de governança e integridade, ou seja, tem vários, 18 grupos de trabalho que são grupos que trabalham efetivamente pelas soluções que a gente vai começar a apresentar aqui no site. Então, assim, é uma equipe técnica, quase 90 pessoas trabalhando. Eu usava o número 80, mas já são 90. Estamos se juntando e é importante pra caramba que a gente tenha os melhores possíveis trabalhando para isso, porque o Vasco merece o melhor que a gente possa dar. Então, assim, o Vasco, a Mais Vasco se desenhou dessa forma. Ela tem um comitê político que é formado por 2 membros de cada um desses grupos que se juntaram, e ela tem um comitê técnico, que é baseado nesses 6 pilares que eu citei antes, e os grupos de trabalho se dividem entre eles para apresentar soluções. Vai vir muita coisa boa por aí, pode ter certeza. Muito conteúdo, hein, Vitor? Muito legal. Agora eu vou te agradecer primeiramente, né, pelo nosso papo aqui, foi muito bom, e te pedir para deixar uma mensagem aí para o torcedor vascaíno que está assistindo a gente, e também deixar claro para eles onde que eles vão poder acessar todo esse conteúdo nas nossas redes sociais. Tá bom? Um abraço. Eu que agradeço. Cada interação com o vascaíno me emociona cada vez mais. Eu participo de grupos de WhatsApp, participo de alguns deles, assim, entro para responder os vascaínos do Brasil inteiro, e aí impressiona como é que você fala do vascaíno do Brasil inteiro. Quando a gente trabalhava lá na empresa que eu criei, né, e desenvolvi, a gente tinha uma brincadeira, e quando entrava um projeto novo muito importante, a gente falava assim, tem que montar o time dos times. Time dos times. E a sensação que eu tenho na Mais Vasco é que a gente montou o time dos times. Cada lugar que eu olho, eu vejo gente muito boa falando, gente muito boa opinando, gente muito boa estudando. A gente trouxe para o Vasco gente de nível altíssimo, graças a Deus. A gente trouxe o Zeca Bulhões, que essa semana escreveu um texto fantástico para o MP. A gente trouxe a Luciana Bade, diretora financeira mundial da CUT. A gente trouxe o Vitor Oliveira, diretor de tecnologia da Accenture. A gente trouxe o Igor Costa, que também é sócio sênior da Accenture. A gente trouxe gente de todos os lugares. Eu podia ficar a tarde toda falando das pessoas que a gente trouxe para Mais Vasco. E a gente já está trabalhando. As soluções que a gente tem criado, se puderem ser entregues para o Vasco agora, serem entregues para o Vasco agora. Porque não é um plano da Mais Vasco, é um plano da Mais Vasco para o Vasco. O Vasco é isso, o Vasco por isso que a gente está nessa, porque para a gente
Tem uma frase que eu uso muito, já virou meio bordão, né? Assim, a gente quer ganhar domingo. Se a tua vida tá boa, se o teu casamento tá bom, se o trabalho tá bom, mas o Vasco perde domingo, a tua semana é um horror. Mas se o seu casamento tá ruim, se o trabalho tá ruim, o Vasco ganha domingo, a tua semana não é tão ruim assim. A gente quer só ganhar domingo. E isso é muito importante, porque o amor tá ali, incondicional nosso, e é nosso de todo mundo. É dedicação todo dia, todo mundo nesse momento de pandemia difícil, complicado, as pessoas trabalhando mais pra caramba, de formas diferentes, e dedicando tempo, dedicação ao Vasco, e sobretudo a construção de um time multidisciplinar, um time de gente boa em todos os lugares. Então, assim, obrigado ao time aí por ter deixado eu abrir essa série de vídeos que vem muita coisa legal por aí. Por favor, fiquem atentos aqui no site da Mais Vasco, onde a gente vai estar divulgando nosso conteúdo, nossos planos, nosso planejamento. E, por favor, critiquem, participem, porque sem vocês a gente não é nada. E dentro dessa linha de falar do orgulho que eu tenho de estar trabalhando nesse time fantástico que a Mais Vasco criou, de fato eu sou só mais uma parte desse time, só uma parte integrante desse time, eu deixo aqui uma frase para encerrar. Quanto mais time, mais Vasco. E quanto mais Vasco, melhor. Vai dar tudo certo. Um abraço, valeu, galera.